Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje nós vamos falar sobre a ofensa. Como não permitir com que a ofensa ela te tire do propósito de Deus na sua vida. Amado irmão, não saia deste vídeo, porque falar sobre a ofensa é algo que abrange a maioria das pessoas, se não todas. Porque todos nós, em certos momentos, nós iremos ofender alguém ou seremos ofendidos. Existem algumas pessoas que neste momento não têm ânimo de estar diante da presença de Deus. Outras até já saíram da presença de Deus por causa de uma ofensa. Porque a ofensa, quando nós não conseguimos gerir ela da melhor forma possível, ela pode até nos afastar da presença de Deus e, consequentemente, nos tirar a salvação. Isso porque, muitas das vezes, a ofensa ela vem de pessoas que são próximas a nós, que são íntimas a nós. E por causa disso é que ela se torna perigosa. Como então gerir da melhor forma a ofensa? Eu quero responder esta pergunta com uma palavra que o Espírito Santo dirigiu-se ao meu coração no momento em que eu me senti extremamente ofendida. Eu fui diante de Deus em lágrimas e eu disse: Deus, eu me sacrifico, eu me dou, eu tento dar o meu máximo para esta pessoa. No final, eu recebo o mal pelo bem que eu tenho feito. Deus, isso foi demais. Da próxima, eu não irei me doar mais. Eu não irei me sacrificar tanto. Eu não irei ser tão bondosa. Eu irei agir em conformidade com aquilo que eu irei receber. Só que naquele momento, o Espírito Santo, ele disse ao meu coração: filha, você está ofendida, mas lembre-se que a maior ofensa foi aquela que você cometeu contra o Senhor Jesus na cruz de Calvário. Eu me senti quebrada. Eu me senti como se eu estivesse me fazendo de vítima diante da presença de Deus. Porque naquele momento em que eu chorava achando que eu era vítima, Deus me mostrou que eu não era vítima. Mas que um dia eu já ofendi alguém, mas essa pessoa me perdoou e esta pessoa me amou. De tal maneira que eu posso declarar que eu o amo porque ele me amou primeiro. Então, o princípio que nos ensina a superar a ofensa é sempre olhando para Cristo crucificado na cruz de Calvário. Amados irmãos, desde que a gente nasceu, a palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado. E nós sabemos que o pecado é uma ofensa contra Deus. Desde o momento em que a nossa mãe deu parto, nós estávamos em pecado. E até o momento em que nós fomos reconhecer ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, todas as nossas ações, todas as nossas obras, todos os nossos pensamentos era uma ofensa diante de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele não olhou pelas ofensas que nós cometemos contra ele, mas ele foi misericordioso para conosco de tal maneira que ele entregou o seu próprio Filho. E diante desta situação em que nós por muito tempo ofendemos a Deus através das nossas ações e pensamentos, mas Deus mesmo assim, ele se compadeceu conosco, como nós não iremos perdoar as ofensas que de alguma forma vão nos atingir. Amados irmãos, eu conheço pessoas que estão vivendo amarguradas, não querem perdoar. E eu já fui essa pessoa que não queria perdoar, porque achava que o pecado que as pessoas fizeram contra mim foi maior. Mas até o momento em que a gente acha graça no Senhor Jesus e a gente entende que na cruz de Calvário foi pago um pecado muito maior do que qualquer pecado feito contra nós, nós entendemos que não existe espaço para nós ficarmos extremamente ofendidos de tal maneira que não haja espaço para o perdão. A cura para a ofensa é o perdão. E você pode dizer: eu não consigo perdoar. Se você diz que não consegue perdoar, é porque você em algum momento ainda não entendeu que na cruz de Calvário Cristo liberou um perdão muito grande sobre a sua vida. A palavra de Deus ela vai dizer que o único pecado que Deus ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A única ofensa que Deus ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
todo outro tipo de pecado, ele é perdoado ao homem. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado dirigido diretamente a Deus. O único que não é perdoado ao homem. Todos os outros, o resto dos pecados são perdoados. E se nós não somos Deus, ou seja, as pessoas em nenhum momento podem blasfemar contra nós, então todo tipo de ofensa que nos atinge é sim possível a gente perdoar. Foi Jesus que se entregou primeiro. Nós o ofendíamos, mas ele se doou. Pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus sobre a nossa vida. E esta mesma graça, esta mesma misericórdia, essa mesma compaixão, esta mesma paciência, Deus quer que nós também possamos transbordar para com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o fruto do Espírito Santo é o amor, a bondade, a paciência. Se você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, nenhuma ofensa vai te tirar do propósito de Deus. Porque você sabe que você não está nesta posição de filho de Deus porque você merecia, mas sim porque a bondade de Deus esteve sobre a sua vida. E esta mesma bondade você também precisa derramar na vida das outras pessoas. As pessoas, de uma certa forma, elas irão nos ofender. Mas se a gente estiver alicerçado no Senhor Jesus Cristo, se a gente olhar para o Senhor Jesus Cristo na cruz de Calvário, e entendermos que ali ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas ofensas, então não será nenhuma ofensa que virá de nenhum homem que vai nos tirar da presença de Deus. Amados irmãos, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.